Bom dia, meu nome é Marcos Vinícius Carvalho de Araújo, eu sou estudante do curso de Agronomia do Instituto Federal Goiano, campus Urutaí, da disciplina de Microbiologia Agrícola, ministrada pelo professor Milton Paz Lima. Eu vou estar falando no artigo, cujo título é Resistência induzida por micorrizas em bananeiras no local de acolhimento e penetração dos nematóides. Aqui está uma foto do artigo, original, em inglês. Aqui está o roteiro do trabalho, que vai ser apresentado. E a introdução. Primeiramente, na introdução, eu vou estar falando do controle biológico, feito pelos fungos micorrízicos. A restrição a nível mundial do uso de nematicidas tem forçado os produtores a encontrar novas maneiras de fazer o manejo dos nematóides no campo. A utilização do controle biológico por fungos micorrízicos é uma boa alternativa. Os fungos são biotróficos obrigatórios, eles colonizam 80% das raízes das plantas e sabe-se que, por simbiose, os fungos podem conferir resistência ou tolerância a estresse biótico. Em especial, os micro-organismos do solo, como os nematóides parasitas de planta. Nesse estudo, eles usaram a bananeira da variedade Musa grandinae pela grande dependência micorrízica dela. Eles colonizaram o fungo da espécie Glomus musae, que é um fungo micorrízico biscular, e depois eles inocularam o nematóide Rhadophilus similis, quando o fungo já tinha colonizado as raízes. O nematóide Rhadophilus similis, ele causa sintoma no córtex da raiz, no rizoma da bananeira. Ele tem grande importância por causa dos danos que ele causa. Ele pode provocar 100% da perda da produção por causa da ampla distribuição geográfica dele. Aqui está algumas imagens do nematóide no interior da raiz, uma imagem microscópica. E aqui está a necrose formada na região radicular da planta, no caso da bananeira. Aqui, essa imagem de cima está mostrando essas manchas negras, que são as necroses, onde o nematóide estabeleceu, E esse estudo tem como objetivo demonstrar pela primeira vez como as micorrizas, com resistência induzida, elas atuam na fase imperfeccional do nematóide Rhadophilus similis. Aqui nos materiais métodos, os nematóides de atração e de penetração. Os nematóides atraídos pelas plantas e os que penetram na raiz, eles foram avaliados dentro de um período de 12 dias. Os resultados de raiz coletados no controle das plantas micorrizadas, eles foram adicionados no controle das plantas micorrizadas e também para avaliar o impacto direto sobre a penetração nas raízes pelos nematóides. A amostragem in vitro, tendo como substrato sintetizado em placas de Petri a quimiotaxia de bioensaio. A avaliação visual foi feita em 3 tratamentos: do controle por exudados, os micorrizados e os penetrados.
No tratamento das plantas micorrizadas, uma camada de 1 centímetro de rizosfera do solo foi colonizada por fungos fixadores de nitrogênio e adicionada a cada pote, entre 2 camadas de substrato. As plantas do tratamento de controle, elas receberam uma camada de solo da rizosfera e as plantas foram utilizadas, cultivadas na estufa em um ambiente temperado de 20 a 27 graus, com 12 horas de fotoperíodo, com uma umidade relativa de 70% durante 6 semanas, para permitir uma boa colonização das raízes do tratamento micorrízico. No tratamento in vitro de quimiotaxia, foi usado placas de PET de 5 centímetros. Elas foram preenchidas com 5 ml de Strulli-Roma, de Diop, de 1995. As análises estatísticas que foram usadas no trabalho foram a nova, com distribuição normal, e o teste de Tuck, aplicado na análise da significância. Aqui nos resultados de discussões, na primeira tabela, a penetração do nematóide ela aumentou ao longo do tempo, com o passar dos 12 dias, E o nematóide e a taxa de penetração é onde existe a quantidade de nematóide penetrado e inoculado. Ela chegou a 1 no tratamento de controle nos 12 dias, enquanto os nematóides inoculados atingiu apenas 0,58 nas raízes micorrizadas. Apenas alguns machos, Randolph similis, foram recuperados, enquanto a maioria dos nematóides penetrados eram jovens, como está mostrando aqui, nessa coluna, e menor número do sexo feminino. Na segunda tabela, o primeiro resultado de raiz, ele tinha uma taxa de penetração menor que 0,05. E foi observado que, ao receber água destilada, a maior taxa de penetração foi observada nas raízes de controle do que nos resultados radiculares. E nenhum dos tratamentos masculinos Randolph similis foram recuperados, onde havia um número pequeno de fêmeas, e a maioria dos nematóides que penetraram na raiz eram jovens. Na tabela 3, que eu vou... a penetrância de nematóides na planta micorrizada, das que receberam os resultados radiculares, foi significativamente menor que nos outros tratamentos. E a maioria dos Randolph similis que penetraram nas raízes eram jovens do sexo feminino. Em conclusão, no estudo, demonstra que induzir micorriza com resistência, ela atua na fase pré-infeccional do nematóide Randolph similis. E mostrou claramente que a penetração nas plantas micorrizadas e o importante papel dos resultados radiculares, Aqui está a literatura citada. E muito obrigado.